Olá, eu sou o Rafa e você acaba de entrar em sintonia com Vozes do Warp, o seu podcast semanal com tudo sobre o Warhammer. Pessoal, eu tô aqui com o Luthier. Dá um oi pro pessoal aí. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Isso. A gente faz parte lá do Clube 40K. Eu quero até, na verdade, depois eu vou gravar uma lista com o nome dos apoiadores, velho, que a galera é mó legal, né? E Uhum, aí, eu fiquei feliz essa semana, Lute, até te falar que aquele menino que entrou no grupo por último, ele é uhum, um editor da editora Tria. E uhum, ele, pessoalmente, que vai traduzir o RPG do Warhammer que foi anunciado semana passada, o pessoal deve ter visto. uhum. E aí eu tô pleitando aí, tentando entrar no projeto, Tentando se tentando infiltrar ali. um revisor, playtest, sei lá, Aham. garoto de programa, só pra participar. E não, e tipo assim, pra você que já faz parte, né, do universo há muito tempo, deve ser algo extremamente maravilhoso estar presente nisso, né, cara? Não, e o Warhammer é metade da minha personalidade, né? Então, É, o eu posso te, hiperfoco duradouro. eu posso te dizer que, cara, eu conheço o Warhammer, tipo, ativamente faz 1 ano e meio, mais ou menos. Só que, cara, de 6 meses pra cá, tipo, metade da minha vida é minha mulher e metade da minha vida é Warhammer, basicamente. Por aí. E quando dá, a gente trabalha. Quando sobra alguma Exatamente. Porque eu leio no meio do serviço, então, né, já dá pra ter uma ideia. há muitos anos atrás, talvez lá para 2008, alguma coisa assim, porque eu sou velho, né? Eu tenho 40 anos, como eu estava dizendo. Uhum, É, tinha um site que, se eu não estou enganado, se chamava rpg.net. E ele é gringo, né? É estadunidense. E ele uhum. colocava todo ano, tipo assim, os melhores RPGs. E aí lançou o Dark Heresy, primeira edição, que agora inclusive vai virar um jogo de computador, né? Pela mesma empresa que trouxe o Rogue Trader. Isso vai sair em 2026, acho. Deixa eu ver aqui. Aí o Dark Heresy ganhou como o melhor RPG 2008. Ó, acertei o ano, cara. Me Hum. surpreendi agora. Aí eu olhei, não sabia nem o que que era. Consegui um PDF. Na época, bicho, pra você ter uma ideia, a gente não tinha nem smartphone, cara. Era aquele celular com teclado ainda, sabe? Tava começando Sim, eu a me ter celular com lembro. internet no Brasil, mano. A, a página do PDF demorava um tempão pra carregar, assim. Meu, imagina, baixar um negócio desse na internet de escada ainda. Mas esses RPGs, eles têm muito lore de Warhammer. Uhum. Muita coisa que às vezes os youtubers ficam fazendo uns vídeos sensacionalistas assim, é garimpado desse Dark Heresy, que fez muito sucesso. A primeira empresa se chamava Fantasy Fly. Acho que por uns 10 anos eles tiveram licença, lançaram vários RPGs premiados. Eu quero até gravar um episódio sobre isso qualquer dia, Uhum. porque até hoje é o meu sistema de regra preferido, cara. Porque os danos críticos são muito sinistros. Tipo, o cara pode perder um dedo, pode perder a orelha, tá ligado? Os Meu personagens Deus, é vão muito caindo aos específico. pedaços, mano. E aí você pode morrer pelo dano físico, você pode enlouquecer, porque, tipo assim, você vê um orc, Uhum. antes do orc chegar em você, você já pode, sei lá, ter um ataque cardíaco e morrer, tá ligado? Meu Deus, é extremamente Imagina, velho. detalhado, então. É maneiro. E você também pode ficar corrompido, né? Então, tipo, às vezes você descobre uma informação, aí ganha pontos de corrupção, joga na tabela lá e, sei lá, nasce um tentáculo, tá ligado? Em você. Começa a crescer um bico se for de Tzint. Tem uma tabela, cara, é muito irado. Mas algumas são bizarras, mano. Tipo uma coroa feita de orelhas. Aham. Cara, eu já estava muito ansioso, né, pro lançamento de Dark Heresy, e agora sabendo disso, cara, eu vou morrer até lançar o jogo. Bicho. Mas aí eu dei muita sorte que eu achei um bundle, tipo uma coleção, né, de livros Uhum, desse RPG, baratinho, de segunda mão, pelo eBay, e livro não paga imposto, né? E na uhum. época a equivalência do dólar tava muito boa, assim, tipo, eu paguei R$ 800, cara, por uns 14 livros, cara. Meu Deus. Foi muito sucesso. O frete foi um pouco caro, assim, mas valeu muito a É, pena. Hoje em dia
Frete Esse Dark internacional? Heresy original, ele vale $1.000, cara, no Meu eBay. Pra Deus. você ter uma ideia, foi um investimento. Meus livros, minha vida. Aí eu comecei a narrar, mano. Mas o Rogue Trader foi, assim, um dos que eu mais gostei, porque além dessas paradas todas, né? Você tem sua nave, aí tem combate de nave, tem combate Uhum, de veículo, combate de robozão lá, os Knights, né? Tem tudo, uhum. velho. É um sistema muito completo. Ele é meio quebrado às vezes, assim, mas é um RPG meio old school, assim, sabe? Tipo, Sim. antigamente o pessoal não tava muito preocupado em o time ser equilibrado. Então, se tem um cara que é um ogrin com uma Gatling Gun gigante, ele causa muito mais dano que o resto do grupo inteiro junto, tá ligado? Aham. Não tem muito essa parada de, um defende, outro cura. Sei Não lá, tem um depois do World of balanceamento Warcraft, certinho. o D&D incorporou essas mecânicas e o RPG de mesa virou um videogame, né? Esse não, ele é mais old school, é maneiro. Sim. Só não joguei os mais novos, né? O Wrath and Glory eu narrei só a aventura introdutória, mas, enfim. O meu preferido foi o Imperial Malediction. Depois eu vou gravar um episódio sobre isso. Já Uhum. gravei algumas coisas, eu acho maneiro. Mas eu tô achando que eles vão trazer um outro sistema, que não foi anunciado ainda. Ah, provavelmente. Agora a Games Workshop tá em alta, né? Então eles têm que jogar o máximo de material possível. Exatamente. Eu acho que eles querem surfar nessa onda aí. E esse ano foi um Sim. ano incrível, assim, pros fãs de Warhammer. E a gente fica como? Bem triste, né? Pô, perfeito. Cara, a gente lá no clube, né, a gente sempre tá discutindo os livros, né, do Warhammer. Para quem não sabe, o Warhammer tem uma editora chamada Black Library, a biblioteca negra, né, escura. E na verdade é maneiro porque você tá ligado, né, Lute, que dentro do lore, a Black Library é o que o Ahriman tenta conseguir acesso, né? Sim, sim. Curar os 1.000 filhos lá, os Thousand Sons. Acho maneiro. E aí eles publicam livros, assim, numa velocidade maior do que eu consigo ler, pra falar a verdade. Eu praticamente só leio isso. Sim. E o último, o lançado mais recentemente, se chama Archmagos, o Arquimago, falando do Belisário Call. E é o fechamento de um arco que começou muitos anos atrás, lá com o grande trabalho, né, a grande empreitada, The Great The Great Work, Work. que é de 2017, que é o livro que a gente vai estar falando aqui, e o The Fall of Cadia, onde um dos personagens principais é Belisarius Cawl, que é o Arquimagos, né? Ele é o Arquimago, ele é o líder dos adeptos mecânicos. Acho que a gente tem que falar assim porque tem muita gente que não consome o conteúdo em inglês e que não tem a mínima ideia do que está acontecendo, né? Então Uhum. acho que É quando bom a citar gente os termos. falar desses assuntos tem que ser bem, tipo, pé no chão, assim, sabe? Então, basicamente, quando o imperador unificou a Terra, ele fez uma aliança com Marte. Em Marte existem esses adeptos mecânicos, né, que na época se chamavam Mechanicum, Culto culto de mecânico. Marte. Eles são o braço tecnológico do Império, mas por um lado eles são praticamente um império em si mesmo, né? Eles têm vários mundo forja, que são fábricas gigantescas, eles têm praticamente um monopólio da tecnologia no Império, e eles têm uma agenda própria, objetivos próprios, né? Por exemplo, eles adoram o Deus Máquina, o Omnissiah, e a maioria aceitou que o Imperador é o Omnissiah, mas isso é uma coisa controversa, tem gente que acha que não, né? Gera um certo cisma ali dentro do Adeptos Mecânicos, né? Exatamente. E na verdade, assim, um grande fio do enredo agora é talvez uma guerra civil no Império. E esse Sim. é um dos objetivos. Mas aí, os líderes desses adeptos mecânicos, eles são chamados magos ou arquimagos, né? E Belisarius Cawl é um dos principais, porque além de ser muito antigo, ele é um gênio, né? Sempre foi um gênio, sempre foi reconhecido como tal. O Rick E ele, Mori do universo de Warhammer. ele O e Rick, no o caso. Fabius Bile disputam quem é o Rick, do Rick and Morty. Ele é um cientista louco, né? E hoje em dia, algumas pessoas chamam ele tipo de Messias desse Deus Máquina. Então eles chamam ele de Prime Conduit
do Omnissiah, né? Uhum. Ele é o fio, né? Ele é a manifestação, é quase um avatar. E aí tem toda uma questão, porque para eles é proibido inovar. Na Sempre era com das a... trevas tecnológicas, a humanidade viveu um ocaso, né? Quase um fim, assim como a gente tem a Idade Média na nossa história. E aí eles evitam tecnologias que são perigosas, né? É até um tema maneiro, porque eles tinham armas sinistras, assim. Uma que eu me lembro agora é uma nuvem de robôs minúsculos, tipo nanotecnologia, que conseguia consumir um continente inteiro e ao mesmo tempo que ele consumia, digeria tudo, ele armazenava todas as informações necessárias para recriar aquilo se fosse necessário. Meu Deus. Os caras deletavam, davam um Ctrl X no continente. Recortavam, se precisasse, eles colavam em outro lugar. Então, assim, é uma escala de poder que os caras perderam incontáveis planetas e principalmente a inteligência artificial, né? Os Homens de Ferro, quase extinguiram a humanidade, né? Se eu não me Então, engano, essa IA, ela ainda não tem muito detalhe, né? Porque justamente são a Idade das Trevas, né? Não tem muita coisa contando sobre essa época, né? não tem. No lore fica pontuado, tipo assim, um, um robô que é inteligente, que tá lá no Blackstone Fortress, né? Uhum. Uma nave alienígena lá, tem um cara que é IA. Tem um conto muito famoso que é uma nave da Era das Trevas Tecnológicas que aparece no cenário de 40K. Meu Deus. Ela é extremamente poderosa, tipo, quando ela atira, ela teleporta o míssil pra dentro da nave inimiga, tá ligado? Ela usa, tipo, manipulação temporal, é sinistra. Super tranquilo lutar contra um negócio desse. E aí, basicamente, ela se decepciona com o estado que a humanidade tá em Warhammer 40K e vai embora. Acho que da galáxia, mano. Pra ela falar, beleza, vou lá pra baixar outras coisas pro Ah, mundo. não, tá chato aqui, eu vou embora. Muito sinistro. E aí, tem esse livro chamado The Great Work. Esse grande trabalho foi uma missão que o Guilliman, o primarca dos Ultramarine, deu para Belisar Skoll na época da heresia de Horus, de basicamente criar os Primaries, né? Os Space Marines mais recentes, assim, Uhum. que eles chamam da Fundação Última. Basicamente, cara, quando eu comecei a colecionar Warhammer, eles eram os que a gente chama de Firstborn, né? Os primeiros, os nascidos primeiro. Uhum. As legiões clássicas eles chamam de First Founding, a primeira fundação. Depois tem outras, mas eles eram. Tem a Fundação Maldita ainda, que foi uma brincadeirinha dos próprios mecânicos. Mas eles eram, cara, bonequinhos menores, tá ligado? Hoje em dia, pra Uhum. você ter uma ideia, eles são do tamanho dos anões, não tô zoando. Sim, são muito pequenas. É triste. Eu tenho ali uma das clássicas, cara. São muito pequenas. Eu ainda nem pintei elas, porque eu vou ter que comprar uma lupa pra conseguir pintar aquilo ali. Exatamente, mano. As minhas, primeiro eu comprei tudo já pintado no eBay. E eu fiquei um pouco triste quando lançaram os Primaries, foi um impacto gigantesco no hobby, porque basicamente tornou obsoleto tudo que veio antes. Então o pessoal tinha Uhum. exércitos que colecionou durante anos e agora eram Primaries, né? E a estética dos Primaries era um pouco Call of Duty, assim, sabe? Uhum. Muita gente resistiu, assim, muita gente não gostou no início. Mas acabou se consolidando. E é maneiro, porque dentro do cenário, no lore, isso também foi um impacto, né? Muitos, Uhum. por exemplo, Titus no primeiro Space Marine, ele Ele é um é Firstborn. Firstborn. Ele é um Astartes clássico. E aí Uhum. só no segundo que ele é transformado em Primaries, né? Que eles são maiores, a armadura é mais tecnológica e tal. Passa pelo Rubicon. É, uma das fronteiras do Império Romano era o Rubicão. E aí os Uhum. exércitos não podiam atravessar esse rio porque ameaçava a República, né? E Uhum. aí eles usam essa referência para atravessar o Rubicão se tornar Passar de a fronteira. Firstborn para
Primaris, é. Inclusive, Belisarius é um imperador do Império Bizantino que tentou reconquistar a Itália e falhou diante dos lombardos, Uhum. né? Acho que na época do Principado de Ravenna e tal. Eu sou historiador, adoro essas paradas. Porque Eu, alguém me eu não falou, sabia. tem uma referência de Warhammer em sei lá, alguma série nova da Netflix aí, porque tem o nome Belisarius. Mas não, Belisarius na verdade é uma referência ao Império Romano. É uma referência muito mais antiga. É, é maneiro. É uma pessoa que tenta impor a era da razão num cenário tomado pela barbárie, pela guerra, tá ligado? E é justamente o que acontece em Warhammer, né? É, exatamente. Vamos seguir o fio dos enredos, Lud. Uhum. Como que começa o livro mesmo? Você que leu mais recentemente? O Décimos, o tetrarca, né, incumbido por Guilliman, vai supervisionar a operação do Belisarius, né? E é justamente, acho que o livro começa, se eu não estou enganado, com ele buscando ali a nave orbital ali, a estação orbital, para ver como que tá acontecendo. O Belisarius ainda não tinha chego naquele momento. E aí, quando ele chega e tudo mais, ele vai, né, pedir o... Ah, esqueci a palavra agora, cara. Ele vai pedir satisfação do Call. E justamente ele nutre, parece, uma aversão e uma certa mágoa, rancor contra o próprio Belisarius por conta de todos os procedimentos, a dor, né, a apoteose, a Primaris. E é muito interessante isso, cara, no livro, né? Aquela antipatia que o Décimos nutre pelo Cal. E, né, ao decorrer do livro, tu vai entendendo, ele vai explicando, e chega no final, isso se torna até aquele fio de simpatia, assim. É um crescimento, um desenvolvimento de personagem muito bom, cara. Eu gostei bastante do Décimos no livro. Ele é um dos primeiros Primaries, né? Isso, tanto que ele fala durante as memórias dele, ali, né, que ele tem, e ele tentava se manter o máximo possível consciente quando ele saía dos tanques de estase, porque ficar no escuro era algo apavorante. Irado. Isso, isso me lembra do Chiron, né? O personagem do Space Marine, que é um dos primeiros Primaries também, né? Você já viu Uhum. esse rolê que o cara tem 10 mil anos de idade? Sim, tanto que acho que foi no outro vídeo seu você falou que o Kyron falou que ele tava em Caut, né? Em Caut. É, aí, eu falo Calf, não sei qual é a pronúncia correta, pra falar a verdade. O Warhammer é cheio dessas coisas. Mas basicamente a galera ficou assim, quê? Tipo, não tem como, velho. Exatamente, só que daí. Aí você pensa, né? Não, ele tava lá porque ele tava na apoteose e a Primaris, né? Já na época. A animação suspensa, assim, né? Tipo, Uhum. E é engraçado você pensar que todos os Firstborn, eles foram criados na época, né? Então, tipo assim, tinha uma dilatação temporal ali, dependendo de capítulo para capítulo ali, né? Mas, cara, os Primaries, eles saíram da heresia e acordaram 10 mil anos depois no cenário da galáxia. imagina o jet lag. Não, você imagina a confusão mental, né? Aham. Tanto que o E, na próprio verdade, Areias eles chegam e eles são. Você já pegou Devastação de Baal, Devastation of já. Baal? Uhum, Quando os Primaries chegam, vários livros aparece isso. Ninguém entende direito o que está acontecendo, né? Porque os uhum. equipamentos deles são melhores, né? Quando os equipamentos desconhecidos, eles são maiores, tipo, é um negócio novo, basicamente. É um bolo, você sabe que é um bolo, mas é diferente do que você tá acostumado. Aham, exatamente. E aí nesse livro, eu acho que um dos pivôs que eu acho que a gente pode começar a falar é o Pharos Device, né? Uhum. Por que o Cole tá atrás dele mesmo? Justamente por conta do Noctolith ali, né? É para conseguir salvar a humanidade, que esse é o The Great Work, né? Que ele tá atrás, que é o nome do livro, né? É ajudar a fechar a fenda, a Cicatrix Maledictum, e salvar a galáxia.
Basicamente, quando. Isso é até engraçado também, porque antes da queda de Cadia, eu lembro que tinha uma zoação com o pessoal que jogava de Chaos Space Marine, porque o pessoal falava assim, pô, a Legião Negra tá na 10ª Cruzada Negra. Inclusive, tem um RPG dessa Fantasy Fly que você joga com os Chaos Space Marine. Uhum. É maneiro. É, E aí falar, pô, os caras estão na 10ª Cruzada, não fizeram nada. Sim, tanto E que eu, aí eu, isso não, eu foi não consigo me recontado, lembrar, né? eu não consigo me lembrar qual que é o termo, mas que era tipo, ao invés de Abaddon despojador, eles chamavam de outra coisa, que era tipo, basicamente o cara tava fazendo um monte de coisa e não conseguia ganhar nada. Ele era uma piada, né? E aí Uhum. eles, como diz na gíria da internet hoje em dia, retconaram, retcon, né? Recontaram, que a gente tem uma palavra em português pra isso, gente. Uhum. Que tudo era um grande plano, né, do Abaddon para destruir os pilões, né, os pilares, os pylons, que eram Pedra Negra. desse metal ou dessa coisa estranha chamada Noctolith, que a gente não sabia, né? É uma coisa que meio que foi inventada ali, mas ele fechava a conexão entre o material e o imaterial, entre a Estabilizava. realidade e a distorção. E aí, no Fall of Cadia, né, no Queda de Cadia, aparece Tarzin, o Zelda, todo mundo querendo ajudar ali. Cara, é um momento extremamente singular de Warhammer em que Xenos e humanos conseguem se unir por um pouquinho por uma causa em comum ali. Nem os Necrons querem que o caos domine a galáxia, né? Exatamente, exatamente. E aí, nossa, eu tô doido pra falar pra vocês do Arquimago. Tem várias paradas, mas eu vou me segurar. Mas aí, basicamente, tem Cadia é destruída, né? Abaddon joga um Blackstone Fortress, que é uma das naves assim mais singulares do universo, no E, planeta. e eu acho que se ele não tivesse feito isso, ele não tinha ganhado, cara. É, ele cria uma filha, né, pra pilotar a parada. Vai lá, agora você vai cumprir seu propósito, se mata aí. E aí destrói, e aí o Eye of Terror, né, o Olho do Terror, aquele buraco, aquele miasma na realidade que se conectava ao Imaterium, parte a galáxia no meio e vira Cicatrix Maledictum, né, que basicamente isola o Imperium da outra metade, né, que vira o Dark Imperium, né, o Império que Não, está nas sombras, que não tem acesso à luz do astronômico, né, à luz do o trono do Imperador. Império Nihilus também, né? É. E aí Cole vai começar então essa investigação para tentar reverter essa situação, né? Eu acho que esse é um enredo, assim, um plot central do Warhammer nos últimos anos. E eu acho que ainda vai ser ele por tipo uns 10 anos, cara. Porque se você olha as campanhas do jogo de mesa, eles são todas tipo assim, Pariah Nexus. Uhum. Enfim, os livros estão todos seguindo esse enredo. Então é maneira, acho que a gente falar sobre isso. Só Cara, que é uma linha de lore muito interessante, por sinal. só, só que tem um problema também, porque os pylons, eu não sei, você prefere que eu chame de pylon, pilão, Por, pilares? O que você acha? por mim, tanto faz. Esse é um problema pra galera que vai traduzir o RPG aí. Depois eles contam pra gente como é que vai ser. Eu uso Vamos continuar geralmente falando pylon, gente, mas é pilão, tá? É uma pilastra, uma coluna. Na verdade, é tipo um obelisco. isso. São E, megálitos. é, e eles vão até o centro, não o centro, assim, mas eles vão bem fundo na Terra também. A base deles tá, não sei, muitos metros, centenas de Uhum. metros, talvez, no fundo da Terra. E aí eles costuram a realidade. Só que qual é o problema? Os Necrons e os deuses deles, né? Que tem gente que chama de Catan e tem gente que chama de Citan, que é uma coisa de Satã mesmo, né? Eu vou Eu chamar de chamo, Catan pros evangélicos não me apedrejar. eu chamo de Chama Kitã. como? Você chama de Catan?
Ctan, na verdade. Tipo, eu tiro o A, né? É só Ctan. É porque eu não Tá, sei. Eu leio Lovecraft, e aí tem o Cthulhu, né? Que também tem vários nomes que o pessoal chama. sim. Eu acho que por causa do inglês, o C se fala si, aí Uhum, Satan é Satã, tá uhum. ligado? É, uma Eu acho que referenciazinha essa. boa. É... Mas enfim, vamos chamar de Ctan. Os Uhum, Ctan são essas entidades, né, que são deuses do mundo material, das leis da física. Tanto que fala assim, eles acham que o buraco negro é o túmulo de um deus, de Cthulhu. E uhum, os Necron, eles são mestres desse plano material. Tipo assim, eles conseguem se comunicar sem usar astropata, sem usar a distorção, né, o Imaterium, pela galáxia inteira. Eles conseguem se teleportar, eles conseguem viajar mais rápido que a luz sem passar no Warp. sim. Eles Então são, na verdade, eles... eles não são entidades do imaterial, né? Eles não têm alma, mas Exatamente, eles não têm alma. E eles aí, foram quando eles... consumidas justamente pelos Kitans. É uma... Enfim, é a biotransferência lá, né? Que transforma eles em máquina. Uhum, 60 milhões de anos atrás. Mas é basicamente. Quando bloqueia a passagem para o Imaterium, os seres humanos passam mal. Até os Primaries, mano. Quando vai nesse Pariah Nexus, é um uhum, lugar em que não existem almas, não existe plano espiritual. uhum. Então, por exemplo, os astropatas, os navegadores, os psykers em geral, tipo, eles não conseguem nem olhar na direção, tá ligado? É, Eles basicamente o sentimento que eles têm sofrem. quando eles olham pra um nulo, né? Pra um É praia, no caso. exatamente. É exatamente o efeito de um nulo, de um vazio, né? De uma pessoa sem alma. Uhum, Ah, aí a questão é pegar esses pylons que fazem isso, né? Que isolam o mundo material do imaterial e ajustar num nível que fica bom para os seres humanos, mas que impede as incursões dos demônios, né? Enfim, essa questão. E o Pharaoh's Device, ele aparece, se eu não estou enganado, no Unremembered Empire, o Império Não Recordado, que uhum, Gilliman cria durante a heresia de Horus, que a Terra tá sendo atacada, tá tendo uma tempestade no Warp gigantesca, e aí ninguém consegue navegar direito. É uma estratégia do caos, né, para isolar o Imperador. uhum. E aí tem esse Pharaoh's Device, que é tipo um farol, né? Isso E que aí eles os usam, caras se não me engano, né? Pra conseguir é, chegar à Terra. Aí os caras ficam nessa dúvida assim, porra, se a gente ligar o Faros, o universo inteiro vai ver a gente, tá ligado? Sim, tanto que, se E eu não me tá- engano, a luz do Astronômico ou o uso do Faros é considerado uma teoria do porquê os tiranídeos chegaram na galáxia, né? Exatamente. Exatamente, mano. E aí, quando eu vi isso lá atrás, ainda não tinha esse The Great Work, né? Eu acho que é um livro mais antigo. Eu fiquei pensando, caraca, então o trono, pra quem não sabe, o imperador tá no trono e a luz dele no Orb é gigantesca, né? Que ele tá lutando contra as legiões infernais lá. E aí todo mundo no universo, antes da Cicatrix Maledictum, né, conseguia ver o imperador. E aí usava ele como referência para navegar, né? Astronômica. Esse é o Astronomicon. E o Pharaoh's Device faz isso, sem precisar do sacrifício do imperador, né? Hum, Enfim, é um dispositivo de tecnologia sinistra, mais rápida que a luz, né? sim, usada pelos Necrons, que são E o entidades Pharaoh's materiais. Device, na verdade, ele é alimentado por fragmentos dos Cthulhu, não é? Isso, exatamente. É isso que o Kroll descobre quando ele adentra o Faros, né? Que eram basicamente umas baterias pro Faros, né? Uhum. E no caso Irado. eram quatro, se eu não me engano, se eu não tô enganado, quatro ou três, e no É... fim, 8, cara. oito, são oito? Eu não sei, não me lembro agora. Enfim, eu sei que um se alimentou basicamente dos outros e ele se apresentou como Zarhulash, o Potentado. Nossa, parabéns por essa pronúncia, porque eu ia ficar.
Zahulash. O potentado. Zahulash. Uhum. O Zahulash. Maneiro. O potentado. É, potestade, potentado, também é uma parada que aparece muito na Bíblia, assim. Eu acho que tem muito esse flerte dos Ctã com demônios, tá ligado? Uhum. Bíblicos. Acho maneiro isso. E eles são E uma das entidades. paradas que esse cara fala é que o Deus Máquina é uma mentira, né? Sim, ele fala justamente que o imperador é uma arma, o Omnissiah é uma mentira e, se eu não me engano, os humanos são uma raça falha, alguma coisa assim. Algo parecido com isso. Basicamente, o lore, pra quem não sabe, assim, né? A maioria. O lore diz que muito tempo. Tipo assim, o imperador, ele é São Jorge, entre outros personagens históricos como Alexandre o Grande. Sim. E aí ele matou um dragão. E aí esse dragão foi aprisionado em Marte. É o dragão de Marte. Algumas pessoas falam que ele é um fragmento de um desses Catan, um desses Kitan. E Uhum. aí dizem que esse. Porque esses Kitan, que são deuses do plano material, como eu estava dizendo, eles são indestrutíveis. O que você pode fazer é quebrar eles e espalhar os pedaços. Igual a mitologia egípcia lá do Seth, do Osíris. Ra, e, enfim, Horus. E aí dizem que esse fragmento do Kitan enterrado em Marte que faz com que as pessoas em Marte tenham esse ímpeto de inovação tecnológica. Ele é tipo um Kitan da tecnologia, sabe? Uhum. E aí, quando o imperador chega em Marte, já existia o culto a esse deus máquina. Só que o imperador chega numa nave gigantesca, dourada. Quando ele chega em Marte, ele faz chover, que é uma coisa que não acontecia há milênios em Marte. Aí tem um andador, assim, um walker, né? Um robozinho de duas pernas, com o joelho quebrado. O imperador toca nele igual o Jesus com Lázaro e fala assim: conserte-se. Aí o bicho se conserta. Aí todo mundo, caraca! É o E é maneiro, Omnissiah. porque, tipo assim, além do imperador ser um Psyker, né, nível divino realmente, Uhum. é, de certa forma, ele também é um produto da tecnologia, né? Porque ele é uma. Tem muita engenharia genética ali, né? Sim, ele é O um, próprio ele trabalho dele. próprio ele próprio é um geneticista de muito talento, né? Exatamente. E aí ele cria armas, né? As lanças do imperador, as armas que ele mesmo fez para si mesmo, né? Então ele meio que absorve esse aspecto do Deus Máquina, assim. Eu acho maneiro essa linha do enredo. Uhum. Só que é maneiro que quando o Ktan fala que The Emperor is a weapon set loose, né? O imperador é uma arma fora de controle. Ele Uhum. tá falando que, tipo assim, ele corrobora com a teoria de que os Eldari, os orcs e os humanos são criações dos antigos, dos The Old Ones, para combater os Necrons na Guerra do Céu. Uhum. Então, basicamente nós seríamos tipo raças irmãs. Tipo, os orcs são puramente físicos, brutos e tal. E os Eldari são Psykers, né? Praticamente todos eles são Psykers. Quando a distorção Immaterium era calmo e eles podiam usar livremente desse poder, eles dominaram a galáxia por milhões de anos. Tanto que a tecnologia deles é sinistra. Sim. E aí parece que a humanidade seria isso e o Imperador ele teria uma função nesse design, sabe? Dos Old Ones. Uhum. Mas aí os antigos, né, os Old Ones foram extintos e aí o Imperador seria essa arma fora de controle, né? Eu É já vi maneiro. algumas teorias de que talvez os antigos eles não tenham necessariamente sido extintos, mas tenham fugido. Eu não sei se isso faz muito sentido. Na verdade, assim, durante muito tempo, mas eu não sei se agora mais, eu achava que os Tiranides também era uma criação dos Old Ones pra conquistar a galáxia, cara. E Uhum. achava que eles podiam muito bem ter pulado pra outra galáxia e mandado os Tiranides. Sim. Mas não sei se isso tem muita base. O Warhammer é cheio essas coisas que a gente inventa na nossa cabeça e faz sentido pra gente. Sim, também é porque eles deixam muitas lacunas, acho que propositalmente até para estimular a nossa imaginação, né? Aham.
Bom, mas voltando, o Faros, ele se reativou sozinho depois que a Grande Fenda. A Grande Fenda parece uma coisa meio. Não sei, a quinta série em mim não consegue falar Grande Fenda. Fica meio É, com trocadilho, meio. é a Grande Rachada. A grande perseguida. Aí. Mas enfim, quando a Cicatrix Maledictum se abriu, o Faro se reativou sozinho, assumiu as armas, né? Foi Uhum. mó rolê, né? Tanto que eles não conseguem chegar perto com as naves justamente por causa disso. Tanto que o Thracion, o mestre do capítulo, tenta desativar elas remotamente. E, tipo, a partir dali já começa a ficar estranho o Monte Farios em si, né? Por si só. Porque eles sabiam que tinham algumas coisas de diferente no monte, mas a partir dali eles começam a ver que não era bem assim a coisa. E aí É, depois, após isso, né, quando eles começam a subir por terra, eles começam a ter as visões, né? Que o Monte Faros começa a proporcionar a eles. eu acho que. Bom, é basicamente como tudo em Warhammer. A parada acaba dando errado, vai virar um buraco negro, ele é destruído, não é isso? É e não é ao mesmo tempo, porque o Cole, naquela maluquice dele de sempre, né? Porque é o que eu Aham. sempre digo, a próxima loucura do Cole é sempre a maior. E ele libera o Kitan, né? E fica ali se passando, né? Tentando engabelar ele, tipo, como se ele fosse um servo. E aí, no fim, tipo, justamente por conta dessa falha aí de processo ali, né? De ter tirado o Kitan, de ter. Aí começa uma reação em cadeia que o Monte Faros ia implodir e acabar basicamente com o sistema todo ali. E aí eles acabam destruindo o Monte Faros, né? Da órbita. Tipo assim, o cara tem um fragmento de um deus que consumiu os outros sete. Aí Uhum. Cole acha uma boa ideia blefar com esse. Não, e o melhor é o desfecho de que, tipo assim, o Kitan, ele percebe, né, a traição do Call e, obviamente, vai com força pra cima do Call. E aí o Call pega e abre um portal, né, que ele tava ali em controle, né, do Monte Faros, e justamente, né, como era um dispositivo de transporte, ele abre um portal para uma estrela amarela gigantesca e o Kitan até fala, tipo, começa a puxar, né, o poço gravitacional do Sol. E o Kitan fala, tipo, eu sou uma divindade do material. Tipo, o que, que é um mero poço gravitacional de um Sol para mim? Aí o Kao olha, tipo, e literalmente solta o seguinte para ele. Tipo, ou você vai lá e se alimenta daquele sol delicioso que eu achei para você, ou você me mata e você vai ficar aqui preso para sempre. E tipo assim, o Kitan, ele basicamente falou: ah, beleza, então eu tô saindo, mas antes ele pega e ameaça o Cal, né? Falando que antes do final da existência ele vai sofrer muito. Imagina os inimigos que esse cara tá fazendo. Não, ele basicamente arrumou um inimigo que é um deus do material. Só. Caraca, mano. E aí, enfim, esse é o desfecho, irado. Que bom que tá. É bom que esteja fresco na sua memória, porque eu não lembrava desses detalhes. Não, cara, sinceramente, assim, ó, eu nunca tinha pego um livro do Call pra ler, né? Ou que, tipo, explorasse um pouco mais o personagem, mas, cara, é literalmente sensacional. O livro do começo até o final, ele é muito bom, assim, ele te instiga a querer ler mais, sabe? Aham. O Cole, assim como o Tarzin, eu acho maneiro porque ele encaixa bem no cenário Grimdark, né? Sombrio e sinistro. Uhum, Só que ele faz a gente rir, cara. Nesse Arquimegos, eu até comentei ontem no clube, ele encontra a emissária de Guilliman, né? Se não tô enganado, se chama uhum. Solana. E aí ele estende a mão pra apertar a mão dela, só que no universo 40K ninguém aperta a mão de ninguém. Aí ela olha pra mão dele e fala assim: é pra eu beijar sua mão? Aí ele, aí ele vira e fala assim: ah, não, isso é um costume muito antigo que eu gosto, não sei o quê, tá, tá, tá. E começa devagar, que ele é muito velho. Aí ele Aham. olha pra baixo e meio que se assusta que a mão dele ainda tá esticada e recolhe a mão dele, tá ligado?
Ele é meio trapalhão, assim, eu acho maneiro. Sim. E ele leva o conceito de cientista maluco a outro nível, né? Esse dia eu tava vendo De Volta para o Futuro com o meu filho, cara, e esqueci o nome daquele cientista lá, mas ele é a base de todos esses cientistas malucos aí, né? E o Uhum, Cole eleva isso a potência Warhammer, assim, né? uhum. 40 mil Sim, vezes. sim, Ele tem várias cópias dele, né? Tipo, tem sim. coisas que ele. Tipo. Ele fez coisas e depois ele apagou a própria memória. Sim, ele deixa, como que é mesmo, armazenado em bancos de dados. Até porque, né, são 10 mil anos de vida e também 11. tem. É, são 11. É. E, tipo, tem um detalhe que também foi citado no livro ali, que é um dos plots do livro, que ele absorve outras personalidades para É isso conseguir que eu ia falar adquirir, agora, bicho. para adquirir o conhecimento dos outros. Aí você imagina, já são 11 mil anos de memória própria. E aí você pega várias pessoas, muito provavelmente centenárias, quase milenárias, absorve para você, você imagina o tanto de memória que esse homem tem. Bom, basicamente, um dos caras que ajudou a criar os Space Marines chamava Ezequiel Sedane. Uhum, Ele criou a Black Carapace, que é um plant que tem subcutâneo, né, embaixo da pele dos Space Marine, que faz a interface entre ele e a armadura. uhum. E aí esse cara já tinha, tipo, 1000 anos de idade. E por todos os processos, não é, de rejuvenescimento, Isso. apesar de todos os processos de rejuvenescimento, finalmente o cara ia morrer. Tava velho Uhum. demais, já não dava mais pra recuperar. E aí ele fez igual a história do ladrão de corpos da Anne Rice. Ele vai roubar um corpo, ele vai transferir a consciência dele pro corpo de Belisário Skoll, não é isso? Uhum, isso, exatamente. E aí que tá também mais uma engabelada do Call, que ele basicamente se deixa ali, né, pra operação, e no fim quem acorda é ele com a personalidade do Sedane suprimida. Basicamente, ao invés de ser absorvido, ele absorve a mente do cara, né? E aprende tudo que o cara Exatamente, sabia. exatamente. Aí você imagina, um cara que já tinha um conhecimento absurdo, agora é um geneticista, cara. Sim. E não. Basicamente, ele tem a memória do cara que criou os Space Marine. Tipo, Exatamente. Então, tipo assim, isso já jogou ele 1000 anos, literalmente, à frente de qualquer um que ah. pudesse fazer os primaries. Só que tem uma parada muito maneira também nesse momento aí da transferência da consciência, é que esse Ezequiel Zidane é responsável pela morte do melhor amigo do Cole, né? O O Kvo, Friedrich. que ele tenta recriar, né? Uhum, que ali, até aquele momento é o Friedrich. Depois são os Isso. QVO, né? Que, se eu não me engano, Exatamente. no final do The Great Work já tá em 88. É. Aham. Bom, basicamente tem um amigo dele, eu nem lembrava que o nome era Friedrich, que Uhum. o cara arranca a cabeça dele, né? É, Tem um assassino. o Sedaine dá um tiro nele para justamente coagir o Call a concordar com a transferência de personalidade, né? Com a promessa de que ele salvaria o Friedrich caso ele cedesse. E aí depois, né, no final, ele percebe que não daria para salvar ele e acaba tipo cortando a cabeça para pelo menos preservar a memória ali, né? Aham. E aí no final você descobre que não era o CDN pedindo para fazer isso, era o próprio Call. O... É interessante que o Warhammer ele sempre bebe dessas fontes da literatura, né, digamos clássica, não é clássica, mas tipo assim, Fundação, Duna e etc. E em Uhum, Duna também tem isso, né? Aquele personagem interpretado pelo Momoa no filme uhum, é um general que o imperador fica clonando depois. Eu acho que aham. foi daí que o Warhammer tirou. Aí basicamente o Kvo é uma heresia, porque ele é uma. Mas ele é uma espécie de clone, mas ele é uma inteligência artificial, né? Ele é uma tentativa de Call de criar esse melhor amigo dele. E replicar, né? Tanto que o próprio Kvo, ele fica até meio bravo, né? No final do livro, porque o Call chama ele de Friedrich.
E aí ele fala que ele não é mais Friedrich, ele é Kvo. E a morte acaba com o indivíduo. Por isso que ele é 88, né? Aí é maneiro porque às vezes o Cole tá tipo assim, Ah, aí a gente vai fazer não sei o que com buraco negro, babá, falando o plano maluco dele. Sim, Aí o Kvo fala assim, mano, você, tipo, você é retardado, não sei o que, começa a xingar ele. Aí o Cole, pô, você realmente é a melhor versão até agora, você parece muito com o original. sim, Sim. tanto que o Friedrich, tipo, fala em uma das partes do livro, fala assim, você é meu amigo, mas ainda assim eu te odeio. E é uma história trágica também, né? O cara tem 11 mil anos, não tem um amigo, todo mundo chama ele Sim, de herege, sim, tanto enfim. que ele diverge muito ali, né? E, ou as pessoas. Gostar é uma palavra forte, mas. Ou elas gostam dele, ou elas odeiam ele. É, o próprio Primus, né? Aquele Space Marine que ele criou, Uhum. pô, chama ele de monstro, odeia ele, várias é extremamente Sim. leal, mas faz essa crítica, né? É, tanto que ele fala, até nesse livro, que a vida dele inteira é dor, né? Porque ele é um tormento vivo, Eu, basicamente. eu quero fazer um episódio só sobre o Alpha Primus, cara. Uhum. Ele é um dos personagens mais sinistros do Warhammer atual, assim. Ele é um. Eu tenho uma teoria dessas da cabeça, e eu Uhum. acho que é uma tentativa do Cole de replicar o Imperador, mano. Mas isso é uma longa teoria. É porque na teoria, né, ali, cada primarca é uma parte também da genética do imperador. Então, se você fizer alguém com todas as sementes genéticas, você replica algo parecido, talvez? Basicamente, quando o Guilliman deu a Belisário Skoll a tarefa de criar os Primaries, Uhum. ele deu acesso à matriz genética que o Imperador usou para criar os Primarcas. É uma das coisas mais Sim. valiosas da galáxia, tá ligado? A E única aí, proibição dele foi que ele não mexesse nos caídos, né? então, mas aí parece que o Alpha Primus, que é esse protótipo, esse Frankenstein, o tropos, né, literário dele é de ser o Frankenstein. Uhum. Ele é uma coxa de retalhos, tipo o cara, né? E das 20 legiões, né? Você vai ver Sim. mais no Jim Father e a gente vai voltar no Alpha Primus. Uhum. Mas basicamente ele é um Space Marine gigante. Ele Maior é, que os Primaries? ele é um Psyker sinistro. Daria pra discutir se ele tá no nível do Ariman, assim. Ele é muito Uhum. forte. E ele é o braço direito, tipo, ele é o músculo, assim. Assim como o Valdor era o braço do Imperador, o Alpha Primus é do Belisário Skoll. Uhum. Mas nesse momento da transferência, também acontece uma coisa que eu tava querendo comentar, assim, né? Que é aquela interação entre o Belisário Skoll e o Imperador, né? Sim. Em uma das visões né, do passado do Call, que é a única que ficou ambígua se aquilo estava acontecendo, se aquilo aconteceu, se ia acontecer ou como seria, né? Tanto que ele indaga o imperador durante a visão e o imperador aquele jeito de falar maravilhoso dele não diz nada. Tem nesse trecho aí uma parte que quando vê o Imperador, apesar de toda a soberba do Call, ele se ajoelha e o Imperador fala, levante-se, Belisário Skoll, a sabedoria nunca deve se curvar para a força. Tem uma parada assim? Exatamente. É o primeiro flashback que ele tem lá dentro do Monte Faros que mostra o imperador, em que ele nem chega a olhar para o imperador, né? Ele sente uma presença aterradora atrás dele e só tipo de dar uma olhada de soslaio ele vê um brilho extremo e ao Uhum. mesmo tempo tipo o único impulso dele foi se jogar de joelhos, sem nem se virar pro imperador. Irado, mano. Então, basicamente, o cara tentou roubar o corpo do Cole, mas Uhum, o Cole suprimiu a consciência do cara e absorveu ela ao invés disso. uhum. E aí, o Cole, nesse momento, né, teve acesso a uma memória de um encontro daquele cara, Ezequiel, com o imperador, muito tempo antes, né? Uhum. Em que o imperador fala com o Cole.
Eu traduzi aqui, eu queria ler o trechinho. Eu sempre gosto de trazer o trecho original, acho maneiro. E ainda era Sedaine, né? Tipo, e é É, incrível como a percepção de tempo do imperador é bizarra, porque ele já tava falando com o Cole antes mesmo da transferência. o trecho começa assim, ó. Cole abriu os olhos de Sedaine. Ele estava vendo através dos olhos do cara. Ele estava na ponte, em outras montanhas, bem longe dos Alap. Séculos separavam essas duas memórias, mas a memória conhece bem a ilusão do tempo e nada separava de fato. Um cômodo era deixado e outro adentrado. Ele saiu de um lugar para ir para o outro. Belisário Skoll, disse o imperador. Confuso pelo nome, Sedaine olhou para as próprias mãos. Elas já eram velhas e cheias de veias. Décadas de guerra se colocavam entre este momento e aquele em que Skoll e Sedaine estiveram dentro dos motores, enfim. Meu nome é Ezequiel Sedaine, disse Sedaine. Por enquanto, disse o imperador. O imperador estava ao seu lado, no parapeito da ponte. Cole, ou seria Sedaine, estremeceu ao olhar para ele, mas ele parecia comum, como tantas vezes ocorria. Seus cabelos longos estavam presos para trás, ele vestia trajes brancos impecáveis de cientista, não era alto nem baixo, era belo, mas não exageradamente, esbelto, mas não magro, um ser nada notável, não fosse pela sensação aterradora de poder que irradiava dele, tão selvagem quanto o coração de uma estrela. Caraca, irado. O imperador, o cara normal, cabelinho de rabinho de cavalo, jaleco. E uma presença aterradora. Tipo, caralho, tô olhando pra uma supernova aqui. Exatamente, você tá presenciando a explosão de uma estrela. Irado. Aí Sedaine se sentiu confuso. O funcionamento do tempo exige que memórias do futuro sejam difíceis de manter, e elas escorregavam. Por que ele tinha ido até ali? Para descansar, disse em voz alta, mas ele não se lembrava do que fazia antes de chegar à ponte. Você é o imperador? Disse Cole, ou Sedaine, ou ambos. Eu sou, disse o imperador. Eu estou te encontrando? Você já me encontrou muitas vezes, Belisários, disse o imperador, mas não como ele franziu a testa. A testa de Sedaine era um rosto mais jovem, mas ainda velho. Mas não como eu. De certa forma. De outra forma, você Ezequiel Sedaine sempre foi. E Cole é um fragmento, um artefato deixado para trás pela tentativa desesperada de um homem de permanecer vivo. Isso ainda não aconteceu, disse Cole. Quando é isso? Todo momento, nenhum momento, um momento já passado. Nada jamais vai embora, não de verdade. Apenas escapa à percepção. Ah, disse Cole ou Sedaine. Você está livre disso, é isso? Ninguém é livre do tempo, disse o imperador, nem mesmo eu. Por mais longevo que seja, é irônico que a única coisa de que eu careço é tempo. O imperador franziu a testa. Nunca há o suficiente. Isso é um sonho dentro de um sonho lembrado ou realmente aconteceu? Perguntou Cole. O imperador riu. Era um sonho tão terrível quanto avalanches despencando montanha abaixo. Há alguma diferença entre essas coisas? Você sempre é tão absurdamente enigmático, disse Cole. Porque, sendo franco, é um pouco decepcionante. O cara é muito abusado, mano. Mas o Não, imperador é tipo essa entidade, né, velho? exatamente, cara. Ele vê o tempo de forma diferente. Aí o Uhum. imperador riu de novo, dessa vez com genuína alegria. Eu gosto de você, Belisários, embora muitos não gostem. Mas não é seu dever ser popular, é ser importante. Todo sonho é uma realidade em algum lugar, saiba disso. Belisários Cole, eu vou precisar de você. Você vai achar que me traiu. No fim, não terá traído. Do que você está falando? Você é o Omnissaia? Eu jamais poderia traí-lo. Você vai, disse o imperador tristemente, mas terá razão, e não fará isso de novo. Sedaine lembra desta conversa? A presciência não é uma amiga constante, Belisários. Um dia ela pode vir com clareza estonteante. Por séculos é apenas um pressentimento. Hoje é um bom dia. Isso realmente aconteceu? O imperador sorriu novamente. Eu estou realmente aqui? Aí, bang, ele sai da visão. Essa parte é uma das melhores da história do Belisário e do lore recente. Sim, cara, é muito, muito boa. E aí a gente não sabe se é porque criou os Primaries, né? Mas eu acho que não. Ou se porque tá lidando com os Necrons, né? Vamos Acho que ver. é um pouco de tudo. É a personalidade dele. É o apanhado completo, eu acho, cara. É uma linha da lore muito interessante. E basicamente o Gilliman dá na linha do tempo recente, né? Nos últimos Uhum. 200 anos, que é mais recente pro Ham. Dá na época da Cruzada Indômito, né? Pro Cole essa função
Mano, eu quero que você feche a Cicatrix Maledictum. Ah, beleza. E aí. É maneiro porque o Cole manda uma inteligência artificial pra nave do Gilliman, Qual que é uma inferior? cópia da consciência dele, né? Que é o Cole menor, não é? Inferior. Uhum. Cole inferior. E aí o Gilliman conversa com esse Cole. E esse Cole dá quase todas as respostas que o Cole de verdade daria. Ou seja, nenhuma boa. Tipo. É tipo um chat GPT personalizado, assim. Pois então, teve uma coisa que eu vi no decorrer desse livro, de que o Félix, né, Décimos, ele confronta o Cole com a insistente solicitação do Cole Aham. inferior em ser um mestre de forja, um mestre forjador, e o Cole aparenta não saber dessa solicitação. De Marte. Exatamente. O Tipo, Cole inferior, essa inteligência artificial, quer ser líder de todos os adeptos mecânicos. é basicamente o Cole inferior querendo ascender acima do original, cara. E o Cole simplesmente ignora. Ele fala: ah, beleza, esse é o problema por outra hora. Aham, eu vou tomar nota e vou resolver isso no seu devido tempo. Caraca, mano. E o Cole também tem uma cópia do Gilliman na nave dele. Sério, isso eu não sabia. Não aparece ainda? É, mas Não. basicamente é o mesmo mecanismo. Só que aí é maneiro porque ele acha o Primarca imprevisível, né? E Aham. ele tenta modular essa inteligência artificial para simular o Gilliman. E aí, por exemplo, quando ele vai falar com o Gilliman, tipo, sei lá, preciso reunir todos os magos dos Mundo Forja. Ele fala com a cópia primeiro para tentar saber o que o Gilliman vai falar, entendeu? Aham. E aí ele modula a própria personalidade, ele ajusta as características sociais dele, tipo bom humor, E autoconfiança, medo, isso é para tentar falado, falar com o Gilliman da melhor forma. isso é falado também bem no comecinho desse livro, dele escolhendo a personalidade antes dele escolher as É. armas que ele levava. Aí ele fala, eu acho que eu exagerei no bom humor dessa vez, depois eu vou abaixar um pouquinho. Muito maneiro, velho. E aí a gente vai ver no próximo livro de Infada um outro personagem que é muito, muito irado, que é o Fabius Bile, que é um Sim. geneticista, né, dos filhos do imperador, né, que tá muito interessado nesse projeto dos Primaries aí, né. Na época tinha muitas especulações que a GW ia lançar um kit de upgrade dos Chaos Space Marine como se fossem Primaries Space Marine, tá ligado? Chaos Space Marine, sabe? Primaries do Uhum. Caos. Só que não lançou. E Os, esse os livro é a Space Marine... tentativa do Bile de fazer a versão corrompida dos Primaries, né? Isso. E você vai ver, mano. Tem, os Necrons aparecem. Nesse livro aparecem os Tiranides também, né? Mas eu acho que é secundário, né? Uhum. Eu tô em processo ainda de tradução desse livro pra gente poder produzir mais conteúdo aqui, né, sobre essa Isso. linha de lore. Semana que vem eu vou estar viajando. Vou estar de Uhum. férias. E aí eu já gravei um capítulo, acho que é o quarto capítulo do Archmagus, que eu traduzi todo e li todo, em que o Paul recebe uma emissária do Gilliman e fala pra ele qual que é o plano dele pra Uhum. conseguir aprender sobre a tecnologia Necron. Uhum. Esse livro foi lançado tipo sábado passado, uma semana atrás. E na internet já tem uns spoilers, mano, que eu fico puto. Porque os caras fazem um meme que uma frase já é um spoiler, Sim, que sabe? já entrega metade Pô, eu do. fico bravo. Dá vontade de sair da internet até terminar de ler. Mas esse capítulo que eu gravei, ele não tem, tipo assim, muitos spoilers, não. Ele só fala o plano. Não Uhum. fala, entendeu? O que vai acontecer ou como é feito. Mas esse plano é gigantesco. Então, vai ser legal na semana que vem. E nesse meio tempo, acho que vai dar tempo de você pegar o Jim Father, né? Uhum. E aí daqui a umas 2 semanas a gente volta com um episódio sobre o Jim Father. Não, beleza, estou já de prontidão, só esperando terminar a tradução ali e já começo a ler. Irado. E, Cara, obrigado, porque é muito, muito melhor a gente gravar batendo um papo. Acho que fica mais dinâmico, né? sim, fica querendo ou não, cada um traz uma informação e deixa o conteúdo um pouco mais rico, né? Uhum.
O grupo do Clube 40K tem 10 apoiadores. Eu vou botar o nome deles aí. Gabriel Ferreira da Cunha, Wallace Ariel, Caio Moura, Henrique Becker, Gabriel da Costa, Clodoaldo Besalha, José Antônio, André Bezerra, Giovanni Carvalho, Gabriel Chizu, Vinícius Tiossi, que está sempre trocando ideia também, e o Igor Mostage. Essa Eu também, grana né? é. Oi? Tem eu também, né? Tem você e o Lute. Sim, opa, O. caiu? O. Na verdade, tipo assim, é porque além de dar um trabalhão fazer as paradas, a gente acaba tendo custo, né? Tipo, por exemplo, assinar o CapCut, comprar um microfone, enfim, e outras coisas, né? Eu comprei uma mesinha da edição do som também. Essas paradas, né? Não é fim lucrativo, não, só para o pessoal não achar que eu tô explorando ninguém. E a gente traduz os livros lá e tem personagens ilustres, né? Como o Eric, o cara do GC Gunner, o Arauto e agora nosso amigo da editora Tria. Então quem quiser participar é só mandar mensagem aí. E vale Espero. super a pena, porque a gente discute muito sobre a lore. As conversas são sempre muito produtivas lá, cara. Eu gosto Todo muito do grupo. dia. E um dos amigos comprou a mini do Titus lá, eu faço preço de custo, eu pago frete, entendeu? Pra tentar retornar esse valor aí, enfim, 10 conto por mês. É, E é isso, gente. Pô, muito irado, 1h20. Fluiu tranquilamente. Sim. Eu só vou editar um pouquinho, cara, e vou upar daqui a pouco. Não, beleza. Espero que o pessoal curta ouvir tanto quanto a gente curtiu gravar. Foi irado. Uhum. Valeu demais, Lutia. Valeu, valeu, Rafa. Até mais, cara. Um abraço. Até mais, um abraço.